Boa noite, fráteres, sorores, amigos e simpatizantes da AMORC, sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade de hoje. Antes de darmos início às atividades, gostaríamos apenas de compartilhar algumas informações importantes para a gente aprimorar um pouquinho a nossa participação no fórum de hoje. O tempo previsto da palestra é de 1h20. O aplicativo Zoom que está sendo utilizado hoje para a transmissão, né, poderá ser utilizado também após a palestra para o fórum interativo que nós disponibilizamos. Porém, gostaríamos que, após a palestra, vocês pudessem deixar suas perguntas no bate-papo, que nós chamaremos, né, por ordem de pergunta, para interagir junto com o palestrante. Desta forma, todos os microfones estarão fechados durante a atividade e a palestra. E caso o seu microfone for aberto, nós pedimos que sejam rápidos em seus comentários e falem apenas os assuntos pertinentes ao tema da palestra de hoje. Faça os agradecimentos por escrito no chat, pois se não conseguirmos transmitir hoje, enviaremos ao palestrante posteriormente a palestra. E é importante saber também que essa atividade ela está sendo gravada para registro nos arquivos da AMORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam em ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter a sua imagem exposta, podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e à pesquisa do palestrante, e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. Após a apresentação, como comentado, teremos um espaço para perguntas e respostas. Desta forma, pedimos que utilizem o chat para deixar os seus comentários. Um pouco sobre a missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz AMORC, pois ela é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e à aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste Mister, a Ordem Rosa Cruz AMORC oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Esta antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. Sendo assim, é bom saber que as aplicações desses ensinamentos estão ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva para tanto. Como é de praxe das atividades da nossa ordem, sempre fazemos uma prece antes de iniciarmos as nossas atividades do dia. Sendo assim, peço a todos que procurem relaxar e fechar os olhos por alguns instantes e nos acompanhar nessa breve prece. Deus do nosso coração, Deus de nossa compreensão. Só Tu sabes o que está no nosso coração e nos faz sorrir. Tu és a luz do nosso coração e a paz das nossas almas. Tu és o conhecedor dos mistérios. Agradecemos-te por este encontro maravilhoso que ora se inicia. Assim seja. Assim seja. Assim seja.
E hoje teremos uma surpresa também, antes de podermos apresentar a palestrante. Teremos aqui uma breve vídeo de um membro falando um pouquinho do aniversário de 60 anos da loja Campinas Amorque, que foi este ano. Afinal de contas, cada um que está aqui faz parte dessa história. Boa noite. Venho aqui para desejar os parabéns pelos 60 anos da loja Rosa Cruz Campinas. É uma loja que é um celeiro de grandes místicos e pessoas interessadas em filosofia, em, em seu desenvolvimento pessoal. É uma loja do interior paulista que me acolheu com tanto carinho há 14 anos que eu estou aqui. Já participei da administração da loja, tenho grandes amigos, me sinto em casa. Eu sempre considero que eu tenho duas casas em Campinas, o meu apartamento e lá a Ordem Rosa Cruz. Diria também que eu fico muito orgulhoso de que grandes místicos passaram por nossa loja, construíram o nosso prédio, deixaram o seu suor ali, o seu grande trabalho místico ficou ali. E a gente só deve agradecer a todas as pessoas que lá em 1961 inauguraram essa loja, construíram, deram o seu melhor para nós ter a nossa loja, que é uma das mais bonitas aqui do interior paulista. Agradeço muito a acolhida de todos. É uma loja que sempre está nos meus pensamentos, ainda mais agora nessa época de pandemia que a gente não pode estar presente, né? Se vendo todo sábado, mas ela está aqui dentro do meu coração. É uma loja que me inspira cada dia a estudar os nossos ensinamentos como estudante Rosa Cruz. Enfim, é uma loja que nos dá muito orgulho. A cada dia que passa, a saudade aumenta mais, ainda mais nessa época de pandemia. Mas a gente tem que ter fé e esperança de que dias melhores virão e a nossa loja continue firme e forte. Agradeço muito, feliz aniversário, loja Rosa Cruz Campinas, e a todos que, desde aquela época lá, fizeram parte e nos deixaram esse legado para nós seguir adiante. Parabéns. Muito bom. Então, dando prosseguimento, hoje nós teremos a palestra com o tema O Evangelho segundo São João. Nossa palestrante convidada é a Sora Lúcia Rodrigues Alves, Sora Rosa Cruz, e eu esqueci. Como pronuncia? Sora. Superior incógnita. Isso, meu pai falou esses dias para mim. Nessa palestra, vamos fazer uma reflexão sobre algumas das diferenças que marcam o Evangelho de São João como um relato bíblico da saga do Cristo, de uma forma muito mais mística do que religiosa. Para, enfim, vamos abordar aqui uma das narrativas mais importantes de São João, que é a da Paixão de Cristo. Para isso, teremos como palestrante a Sora Lúcia Rodrigues Alves, que é formada em letras pela USP de São Paulo e é mestre em linguística aplicada à educação pela PUC São Paulo. Trabalha 25 anos com educação e formação de professores. Também é professora de Cabala na Universidade Rosa Cross Internacional, a URSI, e membro Rosa Cruz desde 1983. Onde atua como palestrante credenciada da região SP1 e SP8. É ex-mestre da Epitada Martinista São Paulo II. Nós damos as boas-vindas a Sora Lúcia Rodrigues e desejamos uma boa palestra, Sora. Fique à vontade em compartilhar a sua apresentação e estamos todos ouvidos à sua palestra.
Obrigada, boa noite a todos. Para mim é uma alegria enorme, né, estar aqui com vocês essa noite, estar aqui dentro desse ciclo de atividades comemorativas dos 60 anos da loja Rosa Cruz Campinas. Eu estive já algumas vezes na loja e assim sei do quanto ela é um polo realmente de luz, né? O quanto os membros trabalham e se dedicam ao ideal Rosa Cruz, ao trabalho martinista. Então, para mim é realmente assim, quando o Frater Antônio Carlos me convidou para fazer a palestra, eu prontamente aceitei, porque tenho muito carinho, tanto eu quanto meu esposo, José Augusto, a gente tem muito carinho, tanto pela loja, quanto por todos vocês, fratres e sorores, que fazem essa loja brilhar, né? Como ela de fato brilha, mesmo, e é engraçado, né? Mesmo com as lojas fechadas, a gente está nesse abre, reabre, fecha e tudo mais, mas mesmo assim, a egrégora da união das nossas pequenas luzes, essa egrégora se mantém, e a loja está fisicamente, em alguns momentos, fechadas, mas ela está sempre aberta, funcionando e brilhando no plano cósmico. Então, em função disso, eu trago aqui para vocês uma palestra que é um grande desafio. Toda vez que eu vou fazer essa apresentação, deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu confesso que toda vez que eu vou fazer essa apresentação do Evangelho de São João, eu fico sempre me questionando alguns minutos antes da apresentação, se alguém consegue dizer que tem o preparo, né, para falar de um texto tão profundo, né, tão significativo, e principalmente, deixa eu voltar aqui, aí, é um texto muito significativo, muito importante, e, puxa, como é que a gente, né, vai dizer assim, nossa, eu tenho condição, eu consigo falar, né, desse assunto. Espera aí que eu estou meio perdidinha aqui. Deixa eu me achar aqui na apresentação. Agora foi. Mas, assim, acho que vale comentar que, possivelmente, quase tudo que eu vou dividir aqui com os fratres e as sorores é fruto de, na verdade, um grupo de estudo que foi feito na Heptada Martinista São Paulo. E então, eu acho que é a esse grupo de estudantes que, com certeza, eu posso dar autoria, né, e dizer que, assim, que essa apresentação é fruto do trabalho de um grupo de pessoas, eu acho que é isso, né? E que ele, com certeza, se soma a cada momento que a gente traz esse assunto dentro de um círculo místico, como o Círculo Rosa Cruz ou o Círculo Martinista. Então, assim, eu estou aqui com um chat aberto, então, assim, ao longo da apresentação, vocês podem colocar seus comentários, eu vou acompanhando aqui, tanto fazendo a apresentação e olhando o que vocês vão escrevendo, fiquem à vontade. Então, como a Sora mencionou aí na abertura, né, o Evangelho de São João é, com certeza, o mais místico dos 4 evangelhos, e ele é muito... a gente poderia passar uma vida inteira estudando os trechos e os pontos as narrativas mais interessantes desse evangelho, mas para essa noite a gente vai falar um pouquinho da Paixão de Cristo, né? Possivelmente é a narrativa uma das narrativas mais importantes deste evangelho. Então, aqui a gente vai tentar buscar alguns dos elementos simbólicos, esotéricos, que a gente encontra nessa narrativa.
Normalmente, a Via Crucis, ela aparece nas igrejas, né, e dividida em 12 etapas. Às vezes, dependendo da igreja ou da vertente dentro da própria linha católica ou a linha cristã de que se fala, a gente, ao invés de 12, a gente pode ter 14 estações, né? 14 momentos principais. Eu vou me deter aqui nos 12, que são assim os mais recorrentes, e queria aqui lembrar, né, essa história que todo mundo conhece de cor, né? De quando Jesus é aprisionado pelos soldados, e aí ele vai passando por todo um suplício, né? Uma série aí de eventos, até que tudo se culmina com a sua morte na cruz. O que eu queria chamar a atenção de vocês é na sequência que a gente tem e que é muito parecida de um evangelho para o outro quando a gente pensa em Marcos, Lucas e Mateus, né? Então, dentro desses 3 evangelhos, a gente vai ter basicamente essa sequência. Jesus é condenado à morte, depois ele recebe a cruz, e aí ele começa a carregar essa cruz, e aí ele cai pela primeira vez, né? Aí ele encontra a sua mãe. Ele anda mais um pouco, daí ele encontra Simão. Ele anda mais um pouco, aí ele encontra a Verônica, né? Que é quando, inclusive, ela limpa o rosto dele e faz o véu de Verônica, né? Muito conhecido. Aí ele cai pela segunda vez. No que ele cai pela segunda vez, ele encontra as mulheres de Jerusalém. Aí elas o ajudam, ele se ergue, continua andando, ele cai pela terceira vez. E aí, finalmente, ele é tirado, né, ele é despojado das suas roupas, da sua túnica, é pregado na cruz e morre na cruz. Então, assim, o que é interessante a gente observar é que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, existe essa sequência bem marcada de encontros de Jesus com pessoas e de quedas, né? De momentos em que ele não suporta, o sofrimento é tamanho que ele não aguenta o peso da cruz e cai 3 vezes. Bom, mas como é que isso se dá? Então, já que o nosso objetivo aqui é falar de como a Via Crucis é descrita no Evangelho de São João, né, e pensar que ele vai dar essa abordagem mais mística, mais espiritual a essa narrativa tão importante para a história, né, principalmente aí da cultura judaico-cristã, né? Apesar da gente não ter aí dentro do judaísmo essa vertente mais crística, mas ela dá base para toda um arcabouço da cultura ocidental, né? Então, assim, acho que é importante a gente entender esse olhar de João, porque ele vai ser diferente dos olhares mais religiosos, vai ser um olhar mais místico. Então, a jornada de Cristo na sua paixão em São João não é descrita em 12 etapas, mas em 7. E ela começa com uma oração. Então, pronto. Vejam que o início da história, né, desse caminho de Jesus até o seu encontro aí com o ápice, né, que é a sua paixão, já começa totalmente diferente. Então, Jesus se retira, ele vai para um local isolado e ele faz um processo de comunhão cósmica. Então, notem, fratres e sorores, que a história já começa a ser contada de um jeito diferente, né? A oração é seguida da prisão de Cristo.
Então, e aqui é onde a gente tem um ponto de coincidência nas narrativas, porém, o que vale a pena é a gente entender que João também vai contar essa prisão de um jeito diferente. Vejam que interessante. João vai dizer o seguinte, opa, perdão, aí. Assim, eu vou fazer aqui uma sequência das 7 etapas, tá? E aí depois a gente vai entrar em cada uma dessas etapas. Então, são 7 etapas, a oração, a prisão, a negação de Pedro, o confrontamento de Jesus e Barrabás, o confrontamento com Pilatos e o povo, a crucificação e a morte. São 7 etapas, né? Então, como a gente estava ali, né, explorando inicialmente, ele começa com a oração. E o texto de João vai trazer o momento em que Cristo, se dirigindo ao Altíssimo, ele vai dizer: eu já não estou mais no mundo. Mas eles, né? Eles, todos os demais homens e mulheres estão no mundo. Então, vejam que é interessante que Cristo, ele começa essa jornada na narrativa de João, já deixando claro, primeiro, que ele sabe o que o aguarda e que ele já não se encontra totalmente na sua manifestação física. É como se ele estivesse dizendo, olha, essa jornada do Cristo, ela começa já antes de todas aquelas etapas da condenação e do suplício, a transição do Jesus de Nazaré para o Jesus Cristo, né? A sua condição humana para a sua condição espiritual começa muito antes do próprio ápice, né, do encontro do Cristo com a cruz. Então, a gente já vê que quando ele é preso, ele já está incorporando, digamos assim, incorporando a sua condição espiritual. E eu gosto muito dessa pintura, ela é uma pintura bem medieval e que mostra o Cristo sendo beijado por Judas, né, no momento da prisão, e ele já com a aura, né, em torno da cabeça, demonstrando justamente que ele já não é o Jesus de Nazaré. Então, assim, é um indicativo de que o processo de elevação da alma dessa manifestação crística já estava em curso. E no ato da prisão é curioso que a gente tem o seguinte cenário, né? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, então, olha aqui, né? João dizendo que Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, né? Jesus diz aos soldados: a quem buscais? E os soldados respondem, né? A Jesus Nazareno. E aí Jesus diz: sou eu. E aí, quando Jesus diz, sou eu, os soldados recuam e caem por terra. Então, fratas e sorores, olha, vejam que é muito interessante que quando ele fala o sou eu, enquanto nas narrativas de Marcos, Mateus e Lucas, eles descrevem o Cristo caindo impotente, fraco, indefeso, né, ao longo dessa jornada. No caso de João, ele descreve esse Jesus, esse Cristo, como uma pessoa cheia de poder.
uma pessoa cheia de poder, a ponto de fazer com que os soldados caiam por terra. Né? E esse poder vem a partir do momento em que ele se assume. Então, ele dizer sou eu é muito impactante, porque ele está assumindo a sua própria condição crística, né? Então, esse episódio, ele é preso, e isso é no final da tarde, e aí ele tem aquele episódio interessante que ele diz a Pedro que Pedro irá negá-lo, né? E aí vou pedir aqui para quem lembra da história, colocar aqui no nosso bate-papo, se vocês lembram quantas vezes Pedro nega, né? Porque, assim, Cristo tanto sabia de tudo que ia acontecer, tudo, absolutamente tudo, que ele, inclusive, faz quase como se ele tivesse a premonição, né? E isso aqui, olha, o Frater André colocando, que ele diz, né, a Pedro, você irá me negar 3 vezes. Então, e aí é curioso, e quero chamar aqui a atenção dos fratres e sorores, porque esse episódio da negação de Pedro só aparece no Evangelho de João, e ele é muitas vezes visto como também uma fraqueza de Pedro, né? Assim, é até interessante, porque depois Pedro é quem vai espiritualmente construir essa igreja, né? Igreja do ponto de vista dessa comunidade que vai ao entorno da mensagem do Cristo, né? Tudo isso fica nas mãos de Pedro, justamente esse Pedro que nega, né? Por 3 vezes. E aí vou pedir de novo aqui a lembrança de vocês, a memória de vocês, que nesse episódio João inclui um animal que interage, né, com esse momento de negação de Pedro. Vocês lembram que animal é esse? Assim, é muito curioso, né? Tem um animal que realiza coisas. Aí a Laura lembrou, né? Então, o Cristo, Jesus vai dizer, né? Pedro, você irá me negar 3 vezes, né? E aí, quando ele nega, tem até a figura do galo aqui do lado, né? Porque ele nega e o galo canta. Aí ele nega novamente, né? Os soldados chegam e falam, você é o Pedro, que é discípulo de Jesus? E Pedro nega de novo e o galo canta de novo. E aí, mais uma vez, ele é interrogado e aí ele nega de novo e o galo canta de novo. Agora, vamos pensar, fratres e sorores, que, né, como um texto esotérico, a figura de um galo aqui, ela não é despropositada, ele é uma inclusão simbólica, né? O que o galo pode representar? Pensem comigo, né? Quando que normalmente o galo canta? Em que momento do dia, em especial, ele canta? Né? Que a Sora Laura colocou, já matou facinho isso, né? O galo, ele é um animal que canta no momento do despertar do dia. Mas o despertar, gente, ele já tem o brilho do dia, ou a gente está falando de um momento de escuridão? Ou a gente pode dizer que é um momento intermediário entre a escuridão da noite e o despertar do dia, né? Porque, olha só aqui, né? Então, aqui, eu gosto da palavra alvorecer, porque o alvorecer, o sol ainda não nasceu, ele está começando a nascer.
Então, é aquele momento da noite em que a noite começa a ficar com aquele tom de azul um pouco mais claro, né? Um azul marinho, um azul meio que turquesa. Então, é um momento de penumbra, né? Uma coisa intermediária entre as trevas da noite e a luz do dia que logo, logo vai aparecer. Então, o galo, ele representa justamente essa condição da alma, que é a condição da alma humana, né? Então, nós somos o Pedro, né? E o negar, a questão da negação, deixa eu voltar aqui, a negação de Pedro não é negar no sentido de trair, mas negar no sentido da gente não dizer aquele mesmo sou eu, que Cristo disse, de assumirmos a nossa natureza espiritual, de assumirmos a nossa filiação divina. Então, a gente nega, e a gente não nega para os soldados, não negamos para outras pessoas, a gente nega para nós mesmos, né? E essa negação a gente faz nesse estado de alma que é marcado por esse período entre a noite e entre o dia. Então, a gente sabe, né, que a gente não deveria negar a nossa própria natureza. Então, e assim, eu gosto também bastante dessa foto aqui, porque a gente vê um Pedro negando, mas sentindo culpa ao mesmo tempo, né? Ele não se sente bem, porque ele sabe, no fundo, que ele precisa ele precisa assumir essa condição interior. Então, a sequência disso já é dia, né? E aí a gente tem um encontro de Jesus com outros condenados, o encontro com Pilatos, né? E aí a gente tem aquele grande momento em que Pilatos, por ser perto da época da Páscoa, né? Ele atende alguns pedidos de liberar, de perdoar, né? Um dos prisioneiros, um dos condenados. E aí, assim, eu confesso a vocês que aqui eu trouxe uma cena, a imagem de uma cena, uma cena do filme A Paixão, que eu vou confessar aqui para vocês que é um filme que eu não gosto, tá? Eu não gosto justamente porque eu acho que é um filme que se apega demais àquela primeira narrativa, aquela que tem que enfoca nas quedas, na dor, no sofrimento do Cristo, né? E que mostra um Cristo indefeso, um Cristo vulnerável. E aí a gente não consegue ter essa luz, que nem aqui o Frater Michel, né, falando do medo de Pedro, né, de assumir a sua condição, o próprio Frater Sérgio falando, né, desse momento, essa transição entre trevas e luz. Então, assim, é difícil, né, quando você traz a narrativa do Cristo para esse contexto do filme A Paixão, a gente não consegue colocar uma luz diferente na narrativa, luz que é possível encontrar no Evangelho de São João. Mas, mesmo assim, eu usei esta imagem daquele filme porque, assim, é bem impactante, né? Ver, de um lado, um Cristo com essa veste, essa túnica branca, do outro, o Barrabás, com uma túnica negra, né, mostrando justamente esse aspecto dual da manifestação terrena, né? A gente está o tempo inteiro, né, diante de escolhas binárias, né? Escolhas entre o A e o B, o sim e o não, o quero ou não quero, o bom e o ruim. E
E aí, obviamente, a gente conhece também a história, né? O povo, Pilatos pergunta quem que o povo quer libertar, e é inacreditável, né? Eu me lembro que, ainda criança, as primeiras vezes que eu vi essa narrativa, eu pensava comigo, mas como pode ser possível, né? Que, olhando a brutalidade de Barrabás e a santidade de Jesus, que o povo tivesse escolhido Barrabás. E aqui eu vou pedir para que vocês tentem, aqui no chat, imaginar, levantar hipóteses. Por que esse povo escolheu Barrabás? Por ser um povo insensível, incapaz de ver, né, essa luz que vinha do Cristo? Um povo que merecia ser destruído, involuído, né? Por quê? O que esse episódio pode nos trazer do ponto de vista simbólico? Bom, eu vou dizer que, assim, parece que nesse mundo binário que vivemos, e o espírito humano, ele, por algum motivo, entre a luz e as trevas, a gente ainda, por muitas vezes, escolhe as trevas, né? E aqui a Sora Valéria falando, né, do despreparo para enxergar a luz. Eu gostei dessa sua visão, viu, Sora? A questão do despreparo. É aquela coisa, se a luz ela é forte demais, a primeira reação que a gente tem é virar os olhos em direção à escuridão. Porque se a gente não tem o nosso nível de consciência não está preparado para receber aquela luz, mesmo no plano físico, né? Se a gente olha para um ambiente com excesso de luz, a gente vira o rosto. Então, parece que essa escolha marca a condição de alma do espírito humano, mas a única coisa que eu vou discordar aqui da Sora Valéria é que ela usa o termo daquela época, né? Eu ouso dizer, Sora, que o povo, mesmo hoje, 2000 anos depois, nós possivelmente, talvez ainda fôssemos escolher Barrabás. Porque nós evoluímos muito de 2000 anos para cá. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Mas eu acho que é um nível evolutivo ainda pequeno do ponto de vista do plano divino, né? Eu costumo levantar uma outra hipótese para essa escolha de Barrabás, se vocês me permitem, que é assim, né? Barrabás também é filho de Deus. Ele também precisa ser salvo. Nós, do ponto de vista, eu não sei se nós temos estudantes martinistas aqui na sala, mas a gente fala muito no martinismo que não existe salvação individual, né? Que o que existe é salvação coletiva. A gente precisa fazer a reintegração com o divino, mas é a reintegração de todos os seres. Então, escolher Barrabás tem a ver com o fato de que a gente, enquanto espírito humano, a gente não vai se reintegrar à luz do plano universal e deixar Barrabás para trás. Ele também precisa se iluminar. Então, tem um aspecto muito interessante, né, nessa questão da escolha de Barrabás, que eu acho que fica aqui para a gente pensar, né?
Nesse momento em que o povo escolhe Barrabás, Jesus simplesmente diz o seguinte, ele diz isso a Pilatos, né? Que o meu reino não é deste mundo. Então, né, porque nesse momento Pilatos pergunta se Cristo é rei de quem? Porque é aquele dilema dele ter se nomeado o rei dos judeus, né? E Jesus explica e João faz questão de reforçar, né? Mais uma vez, que é como se ao longo desses episódios o Cristo humano fosse saindo de cena e entrando em cena o Cristo manifestado, o Cristo espiritual, o Cristo que é a força crística, que inclusive a gente sabe que podemos encontrar em Cristos diferentes, de histórias e narrativas e pessoas que em outras épocas e em outras tradições viveram histórias bem parecidas, né? de confronto com os desafios da vida terrena e da superação desses desafios. Então, vejam que no que a população escolhe Barrabás, Jesus não é descrito por João como alguém que ficou arrasado com a escolha do povo, né? Ou que esperava alguma coisa diferente disso, ou que, mesmo esperando que aquilo fosse acontecer, né, fica desapontado quando ocorre. Não, ele é poderoso, ele é magnânimo, ele já sabe que ele está num processo de transição da sua manifestação. E aí, na sequência, quando ele confronta Pilatos, né, nesse ato de confrontamento com quem tem o poder material, né, ele demonstra que ele tem o poder espiritual. Então, aí na narrativa de João, e aqui eu dou um itálico, né, um negrito, perdão, onde Jesus vai dizer: nenhum poder você, Pilatos, terias contra mim, a não ser que esse poder fosse te dado pelo Altíssimo. Então, observem que, e aí acho que agora começa a ficar mais claro o quanto que verdadeiramente as demais narrativas da paixão, que enfocam tanto essa fragilidade de Jesus, o seu sofrimento e o quanto ele cai e anda e cai e anda e cai, né? E aí a coroa de espinhos e os pregos e ele sendo flagelado, né, com um chicote e tudo mais, o quanto isso na narrativa de João, fratres e sorores, nem aparece, porque ele... e é isso mesmo, viu, Michel? Ninguém tem domínio sobre quem está empoderado dessa vibração espiritual. Então, a narrativa de João vai mostrando um Jesus cheio de poder. E aí, percebam, do confronto com Pilatos, João vai direto na narrativa para a crucificação. Então, toda aquela trajetória pelas ruas, né, e ele carregando a cruz, e o quanto carregar a cruz é um fardo, né? Isso não tem grande relevância na maneira como João vai descrever esses episódios. Então, todo aquele suplício pelas ruas
assim, praticamente não tem grandes descrições em João. Ele vai direto para a crucificação, né? E aí, né, vejam aqui, eu selecionei o trecho onde João vai contar esse caminho de Jesus ali, do lugar onde ele foi condenado por Pilatos até o local da crucificação. Ele vai simplesmente dizer: e levando ele, Jesus, às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Acabou. Então, é praticamente tudo aquilo que, né, outras narrativas, você fica um tempão contando do flagelo de Jesus. João simplesmente vai dizer: e levando ele às costas da sua cruz, sem nenhuma conotação de sofrimento, pelo fato dele levar a cruz nas costas. Vejam como isso tem uma convergência Rosa Cruz lindíssima, porque a nossa cruz é dourada, ela é cheia de luz, e é no meio desta cruz que desabrocha a rosa. Então, nós vemos um valor positivo na nossa experiência no plano da matéria, no plano da manifestação. A gente enxerga esse plano como um canal divino no processo de elevação da consciência do espírito humano. Então, por isso que eu acho que tem uma convergência tão interessante com esse jeito de João enxergar esta cruz e não ficar dando tantos efeitos, né? E trazendo essa conotação negativa para essa cruz. Eu chamo a atenção para o lugar, né, da crucificação de Jesus ter esse nome de Gólgota, que quer dizer caveira. Porque aqui vocês vão começar a perceber que João começa a trazer um símbolo que é muito importante para a narrativa de João e apenas para a narrativa de João, que é o símbolo dos elementos mais perenes do corpo físico, que são os ossos, né? Então, assim, sim, existe um lugar, né, que se chama Gólgota, que é o Monte do Gólgota, né? Um lugar onde, teoricamente, né, de acordo com toda essa narrativa, é onde Cristo foi crucificado, né? E tem muitas histórias, inclusive, de pessoas que enxergam as caveiras nos buracos, né, da montanha. Mas vocês vão entender já a relevância dessa questão do simbolismo dos ossos. Porque quando João vai falar justamente do momento da morte de Jesus, a morte física, ele vai descrever essa morte da seguinte maneira. Vejam que interessante como volta o simbolismo dos ossos. Os judeus, pois, que para no sábado não ficassem os corpos na cruz, né? Então, como era sábado de Páscoa, né? Aliás, sábado que antecedia a Páscoa, eles não queriam que os mortos ficassem ali crucificados. Então, os judeus rogaram a Pilatos que quebrassem as pernas dos 3 crucificados, porque na hora que você quebrava as pernas, o que acontecia? O peso do corpo, que na cruz era ainda muito mal balanceado pelos ossos, né, pelas pernas. Na hora que você quebrava as pernas, a pessoa não tinha mais como suportar o peso do próprio corpo e ela falecia na cruz sem capacidade de respirar.
Então, a morte na cruz sempre se dava por sufocamento. Aqui o Frater Michel me ajudando, tá? Então, assim, então os judeus falaram assim, não deixa eles aí muito tempo, né? Vai lá, já quebra as pernas, que eles morrem de uma vez, e aí, no domingo de Páscoa, não vai ter ninguém ali nas cruzes, né? E aí os soldados vão, quebram as pernas do primeiro condenado, quebram as pernas do outro, e aí, quando eles olham para Jesus, na narrativa de João, eles vão ter a impressão de que Jesus já está morto. E aí, eles não quebram as pernas dele. Então, gente, reparem que, primeiro, né, eles olham para o Jesus de Nazaré. E quando eles olham para esse Jesus humano, eles não veem esse Jesus humano ali. Porque, assim, aquilo que começou com o momento de oração, lá atrás, né, na trajetória, quando Jesus vai ser e é crucificado, já não o Jesus de Nazaré, o Jesus terreno, manifesto, o Jesus material que teria sofrido toda aquele conjunto de castigos, ele já não ali estava. E é por isso que Jesus, na verdade, o Cristo, é totalmente poderoso. E aí as pernas não são quebradas, né? E isso é muito interessante, porque, primeiro, né, a gente vê esse Jesus, esse Cristo como o caminho do meio, né? A gente sempre fala, né, que nós, entre os opostos, a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Então, aqui a gente já tem, né, uma simbologia mística muito importante, mas também as escrituras diziam que o Messias seria condenado, seria executado, mas que os seus ossos não seriam quebrados. Então, os soldados, né, a maioria dos soldados olha para Jesus, tem a sensação de que ele já ali não está e vão embora. Um último soldado percebe que ainda tem um sopro de vida, mas aí ele não faz o que era feito com todos os condenados, ele não quebra os ossos de Jesus, ele vai com a lança do destino, né, e fura a lateral, né, de Jesus, fazendo com que aí sim, então, vejam, aí ele não morre por sufocamento, né, ele vai morrer pela própria lança do destino. Mas aqui, então, o que eu quero chamar a atenção dos fratres e das sorores, aqui nos meus últimos minutos, é esse corpo, do corpo físico. O aspecto mais perene são justamente os ossos. E esses ossos, eles são preservados. Então, aqui, ó, o Frater Michel colocando também, né, que a profecia está no Salmo 34, de que os ossos do Messias não seriam quebrados. Então, aqui eu me aventuro a pensar que aqui possivelmente a gente esteja falando daquele corpo que é muito mais perene do que o nosso corpo de matéria, até mesmo os ossos, que é o nosso corpo espiritual. Os martinistas vão chamar de o corpo glorioso, o corpo de glória, né? Nós, Rosa Cruzes, percebemos esse corpo como o nosso estado espiritual, a nossa frequência vibratória. E essa expressão é totalmente perene e é eterna. E aí,
João ainda vai finalizar, né? Dizendo que, então, quando tudo se acaba, as mulheres tomaram o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis, em especiarias. E aí ele termina dizendo, eis o mistério do Gólgota. Então, aqui a gente pode entender como Gólgota, o local onde a crucificação aconteceu, mas a gente pode entender também como o mistério desse corpo, desse novo corpo, desse corpo perene, eterno, espiritual, que depois, na tradição cristã, né, a gente vai ter aí a conexão dos cristãos, principalmente dos católicos, né, com esse corpo que vira um alimento espiritual. Não porque a gente vai se alimentar de algum corpo, mas a gente se alimenta dessa manifestação espiritual, dessa frequência vibratória de altíssima escala e que é capaz, e apenas essa frequência vibratória é capaz de fazer com que a gente possa também dizer eu sou. Então, fratas e sorores, eu acho que a nossa grande busca, e finalizando aqui essa pequena digressão, é por entendermos a nossa natureza divina, não termos medo dessa natureza divina, dessa filiação com aquilo que é eterno, como a Sora Laura colocou aqui, a nossa filiação com a eternidade, né? Com a perenidade, com tudo aquilo que é para sempre. Aquilo que, na verdade, não está sujeito às condições do mundo manifesto, que é o tempo e o espaço. Eu acho que o que nós precisamos, como descendentes de Pedro, é aprender a aceitar a nossa natureza verdadeira e, com isso, nos prepararmos para aquele grande amanhecer que o galo anunciou. Então, assim, agradeço muito a atenção de vocês nessas pequenas... São algumas ideias, como eu disse para vocês, elas são fruto não do meu trabalho individual, mas de um grupo de Rosa Cruzes Martinistas, que nós ficamos um ano estudando o Evangelho de São João. Então, assim, me toca muito pensar em tudo isso, porque a gente, de fato, também só adquire conhecimento de maneira coletiva. Não que a gente só adquira de maneira coletiva, mas a gente consegue mais fácil, né? Porque a gente une várias luzes e aí a nossa luz fica muito maior. E é isso. Então, Frater Antônio Carlos, os oficiais da Loja Campinas, Lúcia, quero agradecer mais uma vez a grande oportunidade de estar aqui falando com todos. Lúcia, muito obrigado pela maravilhosa palestra. Eu abri aqui os microfones, se o pessoal quiser falar, esteja à vontade, não só pelo chat. Você sempre nos surpreende positivamente, né? Suas palestras são excelentes. Eu vou ter bastante coisa para ficar refletindo, porque, sinceramente, nunca enxerguei assim o episódio da crucificação de Cristo dessa forma. Eu não sou um grande estudioso, né? Mas realmente abriu minha mente. Parabéns aí para a Epitada São Paulo também, pelo excelente trabalho. Aqui nós temos várias manifestações de carinho, né? Ah, olha só, hein? Olha só. Logo, logo, tudo isso vai passar e eu espero, muito em breve, poder voltar à loja Rosa Cruz Campinas
para a gente poder voltar a nos socializar, a nos aglomerar dentro do templo. Logo, logo, tudo isso passa, né? Nos olhos de Deus, tudo isso é quase que um piscar dos seus olhos, né? Para nós é um grande aprendizado. Então, mas logo, logo, quando a gente pensar um pouquinho, a gente já vai estar todos juntos nas lojas, nas convenções, né, nas atividades Rosa Cruzes, atividades martinistas. Tenho muita certeza disso, e eu acho que os Rosa Cruzes, se me permite, Frater Antônio Carlos, os Rosa Cruzes deram um exemplo do que é fraternidade, porque a gente, que às vezes ficava muito circunscrito ali à nossa loja, nossa, a gente aprendeu que a gente pode estar juntos de várias maneiras diferentes, que a gente pode estar com os irmãos de outras regiões. Então, acho que assim, o jeito que os Rosa Cruzes se fixaram, né, na força da nossa egrégora, olha... Eu acho, inclusive, que isso veio para ficar. Eu vejo aqui que o Frater João Denofre está levantando a mão. Pode falar, Frater. Ô, Queca, será que ele levantou sem querer? Não, eu ouvi ele falando lá longe, boa noite. Pai, precisa clicar no microfone para tirar o vermelhinho, assim, para o senhor falar. A gente está em lugar diferente, mas eu ouvi lá longe. Espera aí, eu vou ativar aqui o som dele. Consegue, pai? Pode falar. Não está conseguindo. Espera aí. Não. Vou lá, espera aí. Mas olha, eu também acho, viu, Frater? Eu acho que a gente pegou tanto gosto, né, de poder estar junto. Às vezes tem Rosa Cruzes de outros países, né, brasileiros ou aqui, se não me engano, tem uma soror de Lisboa. Se não me engano, ela está aqui também. Então, a gente não quer mais deixar esse lado, né? Não que a gente não sinta falta da loja, não, mas... João, fala, João. Soror Lúcia, parabéns pela sua palestra. Foi muito elucidativa. Tá? Um abraço. João, Loja Campinas, tá bom? Obrigada, Frater João, muito obrigada. É isso, gente. Olha, fico muito feliz. Vi aqui, ó, gente, numa terça-feira à noite, a gente está aqui em quase 60 pessoas, né? Isso mostra a nossa força e o valor da nossa egrégora. Nós escolhemos a terça-feira já propositalmente, porque nós pensávamos no futuro. Nós pensávamos em manter essa atividade, né? A gente só não imaginava que ela seria tão, assim, de tanto sucesso, né? Sucesso do ponto de vista que a Soror acabou de dizer, de participação, de egrégora. Aqui eu convidei, tem alguns amigos que não são da Rosa Cruz. Por exemplo, o Lorival, o Amélio. Então, tem pessoas que são, assim, fora da ordem, mas eles gostam de estar aqui com a gente. Quer falar, Lorival? Você já não gosta de falar, né? Pode falar. Comigo, viu? A Valéria está assistindo também, então pode contar ela também no grupo aqui no total, viu? É verdade, tem que colocar mais um, tá certo. E aí, gostaram? Muito bom mesmo, e é uma coisa bem profunda, né? Foram levantados pontos que a gente nem imaginava, né? Não passava pela nossa cabeça. A gente precisa refletir muito sobre isso, né? Porque tem muito a aprender. Nós temos muito a aprender. Então, parabéns, Luciano. Muito obrigado mesmo, viu? Parabéns. Obrigada, querido Lorival. Eu fico muito feliz, como eu disse, né? Assim, acho que a gente tem que olhar o lado da luz, né? Tanto na história do Cristo, na história de Buda, né? Na história de Maomé, sempre olhar o lado da luz, porque luz mais luz dá mais luz, né? Então, é isso aí, gente. Então, vamos partir para o José Souza.
Não quer falar? Vamos partir para... Oi, não, quero agradecer, né, pelo convite que você me fez, né, e dar os parabéns, né, à Lúcia aí por participar conosco, né, todo o estudo, o conhecimento que ela tem, isso nos faz realmente refletir, né, então eu fico muito feliz aí pelo convite e pela palestra, viu? Parabéns, viu, Lúcia? Parabéns pelo seu Obrigada, estudo e por participar conosco. obrigada, Então, ele gente. também não é Rosa Cruz. Enfim, vamos partir para o encerramento, então. Nossas próximas atividades. Próxima palestra, dia 3 de agosto, como estudar a filosofia Rosa Cruz, com o frater conhecido, né, Lúcia? Uhum. Novaes, né? Opa! Agora, no dia 20 de julho, relaxamento e harmonização com a Sora Ivone, Monte Cristo, que está presente aqui com a gente, minha parceirona aí de 50 e poucos anos. Estudo das mensagens Rosa Cruz, no dia 10/7, virtualmente, né? Tema Vida Mística. E no dia 17, nós vamos fazer a terceira tentativa de fazer a comemoração. Nas duas anteriores, nós não tivemos sucesso por transições de membros da diretoria. Então, dia 17, estamos firmes e fortes, vamos fazer um apanhado histórico aí, vamos ver o que sai. E vamos partir para a nossa prece de encerramento. Peço que todos, antes disso, agradecer muito a Lúcia. Lúcia, se você quiser gravar um vídeo da Loja Campinas, grava 2, 3 minutos, depois você me manda. Farei isso. Tá? A gente vai fazer essas inserções aí. Até março do ano que vem a gente vai estar fazendo isso. Tá? Então, vamos lá. Deus do meu coração, Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão. Aceita, Senhor, esse meu ser que a Ti elevo e me preenche com Tua presença, com Tua luz, com Tua vida e com Teu amor. Resolveu passar uma moto bem agora aqui. De modo que esses Teus preciosos dons possam irradiar-se através de mim e transbordar do meu coração até os corações de todos aqueles com quem, no dia de hoje, eu entrei em contato. Eu lhes revelei a beleza de tua alegria e a serenidade de tua paz. Muito obrigado a todos. Bom descanso, paz profunda. Tchau, pessoal.